sai do seu lugar, quem teve que sair já saiu, né? Todos vamos permanecer aqui com total reverência para ouvir Deus falar conosco através da sua palavra. Ele já tem falado através dos louvores, agora vai falar também através da palavra. Estenda as nossas mãos para cá, irmãos. Apresentar o servo de Deus. Senhor, meu Deus, meu Pai, ele é aqui o teu servo, Senhor, a qual vai ministrar a tua palavra, Senhor. Eu creio que o teu Santo Espírito já colocou a palavra em seu coração. Ó Deus, que nossos corações possam estar abertos ao Senhor, nossos ouvidos atentos para ouvir a tua voz. Usa o teu servo, Senhor, na unção do teu Santo Espírito, Senhor amado. Nós te rogamos a tua bênção sobre a vida do teu servo, em nome do Senhor Jesus, para a tua glória. Amém. A paz do Senhor para toda a igreja, amém? Antes da gente se sentar, por gentileza, fique de pé mais um momento só. Como de costume, eu costumo iniciar as minhas ministrações com um louvor. Deixa o vídeo pronto, por favor. E nesse momento que nós já sentimos a presença de Deus, gostaria de te dizer uma coisa. O Senhor, além de estar presente, Ele é o Deus que pagou um alto preço por você. Eu vou melhorar porque pouca gente entendeu. O Senhor um dia morreu numa cruz por minha causa e por sua causa. A gente não merecia, os nossos pecados nos colocavam lá, mas Ele morreu por mim e por você. Ele morreu para nos dar a liberdade. Se nós estamos aqui hoje, é porque Ele nos deu a liberdade de escolhermos aonde nós queríamos estar. E nós escolhemos a melhor parte, que é estar aos pés do Senhor, que é estar aos pés dEle, que é estar com Ele. Então neste momento eu gostaria que você fechasse seus olhos, porque o Senhor, Ele habita em meio aos louvores. Feche seus olhos, feche seus olhos. Não vai acontecer nada agora, você está num ambiente onde o Senhor está presente. O que vai acontecer é transformação na sua vida, mudança. Feche seus olhos. Amém, aleluia. Glorifica o nome dEle, Ele já se faz presente. Glorifica o nome dEle. Você que é livre agora, você comece a glorificar o nome dEle. Diga que Ele é santo, diga que Ele é adorado. Ele está presente, Ele está presente, Ele está aqui. Sinta a presença dEle. Você que crê, levante as suas mãos e diga que você é livre. E eu sou livre. Eu sou livre. E nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. Dá para melhorar, levanta a sua voz agora, canta isso para Ele. E eu sou livre, deixa o céu te ouvir. E eu sou nada além, e nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Pega suas mãos. E eu sou livre. Nada além do sangue, e nada além do sangue de Jesus. Só quem souber agora, levante as suas mãos e diga algo mais que a neve. Algo mais. Algo mais que a neve. Só quem foi lavado neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Declara isso de coração, levante as suas mãos e diga: alvo mais que a neve, alvo mais. Se neste sangue nós somos, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve. Ele tem uma nova história para você. Ele tem uma nova história para sua vida, para sua casa. Você foi lavado, você é liberto. Receba agora do Senhor a promessa que Ele tem uma nova história. E uma nova história Ele tem.
sobre a sua vida. Coloca a mão sobre o seu coração agora. Coloca a sua mão no seu coração. Você que conhece agora, declare isso juntamente comigo. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos dos seus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações. Tua família e teus filhos e os filhos. A presença dele te acompanha, a sua presença te acompanhe por detrás, por diante, do teu lado e em ti. É contigo, e de dia e de noite, tua entrada e saída, em teu riso, em teu choro. É contigo, é por ti, 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 é contigo. E amém, diz. Declare uma vez, amém. Amém. Não sei se você entendeu, mas nós acabamos de cantar 4 louvores juntos. Esses louvores dizem que nós fomos livres, que nós fomos comprados pelo sangue de Jesus, que a nossa vida terá uma nova história e que há uma bênção sobre nós. Deixa eu dizer uma coisa: o Senhor, Ele te comprou com sangue, o sangue lá da cruz do Calvário, mesmo que eu e você não merecêssemos, para nos dar uma nova história. Ele não se importa com o seu passado, Ele não se importa com o que você fez. Ele tem uma nova história para a sua vida. Você crê nisso? Quantos já sentem a presença do Senhor? Glorifica o nome dEle, aleluia. Vamos iniciar a nossa ministração hoje no texto de 1 Samuel, capítulo de número 3, o verso de número 1. Aleluia. Quantos já sentem a presença de Deus? Glorifica o nome dEle, Ele está aqui, aleluia. Eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, pela palavra que Ele tem me dado. Ao pastor Martinho também. Pastor, Deus abençoe, muito obrigado. A Ana, que também nos deu essa oportunidade, nos convidou para estar aqui. Aos meus amigos também que estão aqui, o pessoal da Jovep, Deus abençoe vocês. A gente esteve junto ontem, né? Momentos muito bons. Eu gostaria de deixar um abraço do pastor José Carlos também, que me deu a sua bênção para estar aqui. E agradecer aos meus pais por terem me trazido, por sempre estarem me acompanhando. É uma honra. E também ao Ministério Infantil, que veio comigo em peso aqui para adorar o Senhor. Deus abençoe vocês. E o texto então de 1 Samuel, capítulo de número 3, o verso de número 1 diz: Enquanto isso, o menino Samuel servia ao Senhor, ajudando Eli. Naqueles dias, as mensagens do Senhor eram muito raras e visões não eram comuns. Verso de número 2. Certa noite, Eli, que estava quase cego, tinha ido se deitar. A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado, e Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor chamou Samuel. E o menino respondeu: Estou aqui. Ele se levantou e correu até onde Eli estava, e disse a Eli: Estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli. Volte para a sua cama. E Samuel voltou a se deitar. Então o Senhor o chamou novamente: Samuel. Mais uma vez Samuel se levantou e foi até Eli, e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Mas Eli respondeu: Meu filho, não o chamei, volte para a cama. Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. O Senhor o chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até Eli e disse: Estou aqui, o Senhor me chamou? Então Eli entendeu que o Senhor que chamava o menino. Por isso disse a Samuel: Vai, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: Fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama.
Então o Senhor veio e o chamou como antes: Samuel, Samuel. E Samuel respondeu: Fala, pois teu servo está ouvindo. Pode se sentar glorificando o nome do Senhor. Bom, o texto que nós lemos, ele é um texto muito conhecido por se tratar do menino que ouviu a voz de Deus. Creio que muitos de nós aqui conhecemos essa história, talvez crescemos ouvindo ela assim como eu. Nós já ouvimos muito em cima do púlpito, em ministrações, já ouvimos algumas vezes em temas de escolas dominicais, e nós temos o privilégio de aprender muito com Samuel. Samuel também, ele é tema de grandes músicas e também de álbuns muito conhecidos. Mas o que nós gostaríamos de falar hoje, que é sobre propósito, que nós fomos chamados aqui, é que ele se encaixa perfeitamente em nosso tema, Samuel. E para a gente entender um pouco sobre Samuel, sobre o que o fez chegar até seu propósito, eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia juntamente comigo, mesmo sentado, no capítulo de número 1, que vai nos trazer um pouquinho da história de Samuel antes dele nascer. Um pouco da história de Ana, um pouco da história de Eucana, seu pai. E o capítulo de número 1, verso de número 1 diz: Havia um homem chamado Eucana, que vivia em Ramá, na região de Zuf, na região montanhosa de Efraim. Era filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, de Efraim. Eucana tinha duas esposas. A primeira se chamava Ana e a segunda Penina. Qual o nome da primeira? Qual o nome da segunda? Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Todos os anos, Eucana subia até a cidade de Siló para adorar ao Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Neste tempo, os sacerdotes do Senhor eram Ofni e Finéias, os dois filhos de Eli. Quando Eucana apresentava seu sacrifício, dava porções de carne à sua esposa Penina, e a cada um dos seus filhos e as filhas dela. A Ana, porém, dava uma porção especial, porque a amava, apesar do Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival, Penina, a provocava e zombava dela, porque o Senhor não lhe tinha dado filhos. Todos os anos era a mesma coisa. Penina provocava a Ana, e todos iam à casa do Senhor, e a cada vez Ana chorava muito e ficava sem comer. Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que você está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Bom, para a gente começar a entender um pouco da história de Samuel, nós precisamos voltar para a história de seus pais. Nós vemos aqui então um relato de alguém que vivia no meio de uma disputa. Eucana vivia no meio de uma disputa entre duas mulheres. Uma mulher que era vista como desonrada pela sociedade, vista como amaldiçoada por Deus porque não conseguia ter filhos. Ela era vista como alguém que sofria um juízo de Deus, por isso ela não conseguia gerar. E nisso nós temos do outro lado Penina, uma mulher fértil, mas que também provocava Ana, que mostrava para ela que o sonho que Ana tinha estava sendo realizado nela, não o sonho dela. Ou seja, nós vemos uma briga dentro de uma família no começo dessa história. E para a gente começar a entender, imagine que no verso de número 3 diz: todos os anos Eucana subia de sua cidade até Siló para adorar o Senhor dos Exércitos e oferecer sacrifícios a ele. Então imagine, a distância era aproximadamente 30 quilômetros. Dentro desses 30 quilômetros, que dá mais ou menos umas 6, 7 horas a pé, você ir e ouvindo alguém debochando de você. Enquanto você sobe até um lugar para você adorar o nome do Senhor, tem alguém que fica te julgando, fica te humilhando, por algo que você não fez e por algo que você não tem como resolver. Então Ana e Penina subiam juntas com Eucana, e Ana tinha que ouvir: olha, eu tenho filhos, cadê os seus? Os meus filhos vieram para adorar, mas os seus não vieram. Ah não, você não os tem. Imagine quanta provação essa mulher passou, quanta humilhação, o quanto ela foi deixada para trás. Mesmo que Eucana mostrasse que ela era especial, para a sociedade ela era tida como rejeitada. Então, além de Penina humilhar, ela ser rejeitada, ela só chorava. Nós vemos isso. E o verso de número 4 e verso 5 dizem:
Ana, porém, recebia uma porção especial de Eucana porque a amava, apesar de o Senhor não lhe ter dado filhos. E sua rival, e o verso 5 ele diz isso. Então imagine, ela vai recebendo essa porção especial da oferta, que era o costume da época, quando eles traziam um animal, matava-se, e quando se entregava ao sacrifício, então ficava uma parte para a família para eles poderem se alimentar e oferecer ao Senhor, fazer o seu culto. E Ana, ela recebia uma parte especial, mas ela não se sentia especial. Imagine na situação de Eucana. Ana era a pessoa especial para ele, era a mulher que ele amava, a mulher que ele queria, mas Penina era necessária. Por que ela era necessária, Heitor? Porque como ele viveria sendo um homem sem descendência? Naquela época era muito importante que um homem tivesse filhos, e quanto mais filhos esse homem tinha, mais almejado ele era, mais estimado pela sociedade ele era. Então ele precisava de algum meio para arrumar filhos, e este meio era Penina. E o verso de número 6, verso de número 7, continua contando essa história para a gente, dessa humilhação que Ana sofria todos os anos ela era irritada, ela era provocada, ela era zombada. E quantas vezes nós, no nosso dia a dia, talvez, por virmos à igreja, por virmos ao culto, por fazer aquilo que agrada a Deus, nós não somos zombados? Porque às vezes, quando nós estamos em momentos de dificuldade da nossa vida, dificilmente vai vir alguém para nos dar um abraço, para falar, não, vai dar tudo certo. Às vezes as pessoas ficam do lado de fora, sentadas em uma mesa, eu costumo falar a mesa do jantar, por exemplo, assim. Chegam 5, 6 pessoas e ficam ali, falam da vida da gente, acabam com a vida da gente. E quantas vezes nós também não somos essas pessoas? Por isso nós precisamos cuidar, para que nós não sejamos as pessoas que falam dos outros, que zombam dos outros, porque nós não sabemos o que é a dor do outro, nós não sabemos o que o outro tem enfrentado, nós não conhecemos verdadeiramente aquilo que tem se passado. E o verso de número 8, então, ele diz: Ana, por que você chora? Perguntava Eucana, seu marido. Por que não come? Por que está tão triste? Será que não sou melhor para você do que 10 filhos? Nem sempre é sobre quem ama. Imagine o peso de uma vida toda. Não se fala que é a idade de Ana, mas imagina o peso de uma vida toda sendo humilhada, por muitos anos sendo humilhada. E ela ouve isso de uma forma como se Eucana estivesse dizendo: ei, eu estou aqui para você, você é especial para mim. Por que você ainda se preocupa com algo que eu não me importo? Mas cuidado para você não ser o Eucana na vida de alguém, para você dizer: eu não sou melhor do que isso, não sou melhor que aquilo. Não, tem sonhos que só eles, quando se realizam, as pessoas se tornam satisfeitas. Tem sonhos que Deus coloca em nossos corações, que se nós não realizarmos, nós não estaremos satisfeitos. E é verdade, foi isso que trazia a Ana todos os meses, todos os anos à casa do Senhor, para orar, para buscar a presença de Deus. E Ana, ela ia sendo humilhada, e talvez até diminuída sem perceber pelo esposo. Amém ou não amém? E agora a gente vai ver que Ana, ela toma uma atitude no verso de número 9. Certa vez, depois que comeram e beberam em Siló, Ana se levantou. O sacerdote Eli estava sentado ao lado da entrada do templo do Senhor. Ana estava muito angustiada e chorava sem parar enquanto orava ao Senhor. Então fez o seguinte voto: ó Senhor dos exércitos, se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele nunca será cortado. Ana, ela muda o seu posicionamento. Ana, ela muda a sua oração, ela muda a sua atitude. Deixa eu te falar uma coisa. Ana queria um filho, Ana precisava de um filho, mas Deus, ele precisava de um servo. Deus precisava de um servo. Enquanto Ana talvez tinha um sonho, tinha uma vontade, ela olhava e falava: eu quero um filho para adorar o Senhor, eu quero um filho para ver como é, eu quero sentir a experiência de ser mãe. Quantas mulheres não desejam isso até hoje? E é algo muito saudável, é algo muito bom. Deus fez o homem e a mulher com esse intuito. E Ana, ela tinha esse sonho, mas Deus, ele tinha um projeto. Então, quando você tiver um sonho, quando você quiser algo, coloque-se na posição que Deus quer esse sonho.
Coloque o seu sonho na brecha do que Deus pode fazer através dele. Não coloque o seu sonho como algo pessoal, como algo que você vai realizar para se engrandecer. Coloque os seus sonhos na mão dele, porque ele é quem realiza todos os sonhos. Ele é o Deus que cuida dos sonhos e que realiza todos os nossos sonhos. Quem crê nessa palavra? E o verso de número 12, então, nos diz o seguinte: enquanto ela fazia sua oração ao Senhor, ele a observava. Cuidado, tem gente observando, talvez até gente dentro da igreja. Tem pessoas que estão ao nosso lado, que dizem estar ao nosso lado, mas estão nos observando. Estão nos observando para quê, Heitor? Viu que os lábios dela se moviam, mas como não ouviam nenhum som, pensou que ela estivesse bêbada. Tem gente que está te observando para poder te julgar. Tem gente que está te observando para poder dizer o que você está fazendo aqui dentro, o que você faz lá fora, para novamente sentar numa mesa com pessoas que talvez nem conhecem sua história, que talvez nem sabem dos seus sonhos, não sabem dos seus ideais, para julgar um momento da sua trajetória. Então não se preocupe. Eu vim aqui porque o Senhor me trouxe para te dizer, não se preocupe, tem gente te julgando, mas tem alguém cuidando de você. Então ele olha para Ana e diz: até quando vai se embriagar? Disse ele, larga esse vinho. E Ana respondeu: meu senhor, não bebi vinho, nem outra coisa mais forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter. Estava apenas orando por causa da minha grande angústia e aflição. Neste caso, vá em paz, disse Eli, que o Senhor de Israel lhe conceda o que você pediu. Muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou e começou a se alimentar novamente, e seu rosto já não estava mais triste. Deixa eu te falar uma coisa: quando eu e você perdermos o medo de nos entregarmos a Deus, Deus entrega o que a gente quer. Eu vou melhorar porque só o pastor parece que entendeu. Enquanto eu e você não começarmos a adorar o Senhor de verdade, não virmos a casa do Senhor, levantar a nossa mão e dizer: Senhor, eu estou aqui, eu vim aqui porque o Senhor morreu por mim, e o Senhor é digno de toda honra e toda glória. Enquanto nós não fizermos isso, o Senhor não vai entregar para nós. Essa é a verdade. Pode ser duro, mas a verdade do Senhor é essa. Quando você se entrega aqui, o Senhor cuida lá. Enquanto você faz aqui a vontade do Senhor, o Senhor cuida lá. Então, quando você vier para a casa do Senhor, não venha com outro intuito, a não ser adorar e engrandecer o nome dEle. Porque enquanto você se entrega aqui, o Senhor entrega o que você deseja no momento certo para a sua vida. Quem crê nisso? Glorifica o nome dEle, igreja. Aleluia. Ele está aqui, Ele está presente. E agora o verso de número 20 diz: no devido tempo, Ana engravidou e teve um filho. Ela lhe deu o nome de Samuel e disse: eu o pedi ao Senhor. Agora repete para você mesmo ouvir: Deus vai fazer. Pode repetir, gente, repete alto: Deus vai fazer. Deus vai fazer. Na hora certa. Na hora certa. Sabe por quê? Porque às vezes a gente acha que vai ser no nosso tempo. Deus, Ele já te entregou uma promessa. Deus, Ele já disse para você o que vai ser feito. Mas nós estamos tão apressados, andamos tão preocupados com as coisas, que nós nos esquecemos que a promessa só vai ser realizada no tempo de Deus. Então Deus me traz aqui essa noite para dizer algo para você: acalma seu coração. A promessa foi feita e Deus não é filho do homem para que minta. Então vai se cumprir, mas é no tempo dele, é no tempo de Deus. Pode parecer que está demorando, pode parecer que está atrasado, mas deixa eu te dar uma notícia: Deus, Ele nunca chega atrasado. Deus, Ele nunca se atrasa, porque Ele conhece o momento certo para te entregar aquilo que você precisa. Deus conhece a sua necessidade a ponto de olhar para você e dizer: agora é a hora de entregar o que meu filho precisa. E os versos de número 21 ao 23 dizem: no ano seguinte, Eucana e sua família fizeram a viagem anual para oferecer sacrifícios ao Senhor e cumprir seu voto. Ana, porém, não foi. Vamos esperar até o menino ser desmamado, disse ela ao marido. Então o levarei ao Senhor e o deixarei lá para sempre. Faça como lhe parecer melhor, respondeu Eucana. Fique aqui até ele desmamar, e que o Senhor a ajude a cumprir a sua promessa. Então ela ficou em casa e cuidou, repita, cuidou de seu filho até desmamá-lo. Então, preste atenção nisso. Deus, Ele te deu uma promessa. Deus, Ele vai te entregar no momento certo. Mas quando você receber, não recebe com relaxo, não. Quando Deus te entregar aquilo que você tem pedido, recebe, mas recebe e cuida. Recebe e zela.
Porque nós às vezes temos o costume de receber aquilo que nós tanto pedimos a Deus e 2, 3 meses depois a gente esquece. A gente começa a agir com o milagre de Deus como se o milagre de Deus fosse normal. Então Ana, a gente pode ver que ela teve um cuidado especial com seu filho, que ainda era novo, ele ainda era amamentado. Então ela disse: espera, eu quero cuidar dele. Então antes de você esquecer do milagre que Deus fez na sua vida, não importa quanto tempo passa, aquilo continuará sendo um milagre. Então cuida daquilo que o Senhor colocou na sua mão, cuida daquilo que o Senhor te ofereceu, cuida daquilo que você tanto pediu e hoje parece que está normal. Volta porque dá tempo de cuidar, dá tempo de voltar a cuidar daquilo que o Senhor te entregou. Volta porque dá tempo da gente cuidar daquilo que o Senhor, que foi por muito tempo motivo de oração, talvez por anos, ainda dá tempo de cuidar, ainda dá tempo de zelar, porque o Senhor, além de ser um Pai presente, Ele é um dono do tempo. Além de ser o Deus que entrega a bênção, Ele é o dono do tempo. Então Ele cuida não só de nós, mas nós precisamos aprender com Ele a cuidar daquilo que Ele nos entregou. Glorifica o nome do Senhor. Então a palavra segue, e no verso de número 25 diz: depois que sacrificaram o novilho, levaram o menino a Eli. E Ana lhe disse: com certeza o Senhor se lembra de mim. Sou a mulher que esteve aqui anos atrás orando ao Senhor. Pedi ao Senhor que me desse este menino, e o Senhor atendeu ao meu pedido. Agora eu o dedico ao Senhor por toda a sua vida, ele pertencerá ao Senhor. E ali adoraram o Senhor. As pessoas, elas vão ver os milagres de Deus na sua vida. Você crê nisso? As pessoas verão os milagres de Deus na sua vida. E você, que talvez esteja passando agora por um momento de humilhação, um momento que as pessoas olham, te julgam, dizem que você não é nada, que você não vai dar em nada. Deus, Ele diz algo para você: você não vai mais ser humilhado. O Senhor, Ele vai cuidar de você nos mínimos detalhes, para que tudo aquilo que você tem passado, que você tem sofrido, não se torne soberba, mas se torne naquilo que o Senhor tem para a sua vida, que é a bênção, que é aquilo que nós declaramos, é uma bênção especial, é uma bênção sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus negócios. Toda a humilhação que talvez nós temos passado, o Senhor, Ele é capaz de retribuir em bênçãos, em dobro. Quem crê nisso? Glorifica o nome do Senhor, aleluia. E o capítulo de número 2, do verso 1 ao 3, ele vai nos dizer: então Ana orou: meu coração se alegra no Senhor, o Senhor me fortaleceu. Agora dou risada de meus inimigos. Sim, eu me alegro porque me libertaste. Ninguém é santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha como nosso Deus. Deixem de ser tão orgulhosos e soberbos, não falem com tamanha arrogância, pois o Senhor é um Deus que tudo sabe, Ele julgará as ações de todos. Então essa oração, em algumas Bíblias talvez esteja até escrito que é um louvor, um cântico de alegria ao Senhor. Então eu estou aqui para te dizer algo: quem crê vai receber isso. Haverá um canto novo de alegria na sua boca. Haverá um canto de alegria. O Senhor te traz alegria nessa noite. O Senhor derrama sobre a sua vida a unção de alegria. Aquilo que você tem passado, os dias tristes, eles vão passar, porque há alegria do Senhor, há renovo do Senhor para a casa dele, há renovo do Senhor para quem está aqui essa noite. Receba agora o renovo, a alegria do Senhor, a paz do Senhor, porque Ele tem cuidado de você, aleluia. E esse louvor nós podemos ver que ele é um louvor de exaltação ao nome do Senhor. Então o louvor que você vai cantar não é um louvor que vai exaltar você, não vai exaltar o milagre, mas vai exaltar ao dono do milagre, vai exaltar ao dono da promessa, ao dono da sua vida. Ele vai te ajudar, Ele vai te abençoar. E no momento que a alegria chegar, não se esqueça de se alegrar com Ele. Não se esqueça de cantar um canto de alegria ao Senhor, porque Ele cuidou de você durante todo o processo. Você crê nisso? E os versos de número 11 ao 13 dizem: então Eucana voltou para sua casa em Ramá, e o menino servia ao Senhor, ajudando o sacerdote Eli. Os filhos de Eli eram homens perversos que não tinham nenhuma consideração pelo Senhor, nem por seus deveres de sacrifícios. Agora a gente vai para uma nova parte da história de Samuel. Samuel já está começando a cumprir o seu propósito. Samuel está agora na casa do Senhor, servindo ao Senhor com alegria, com gratidão. Ele estava ali servindo de verdade. Mas nós temos agora outras duas figuras que são Ofni e Finéias.
os dois sacerdotes que não se importam com o Senhor. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto quem tem a responsabilidade está fazendo errado, tem gente que não tem responsabilidade nenhuma, que não tinha a obrigação de estar ali. Samuel não tinha a obrigação de estar lá. Ele está ali porque a mãe dele ofereceu ele ao Senhor. E ele, mesmo sem ter a responsabilidade, sem ter nome, sem ter cargo, sem ser conhecido, ele fazia o certo. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto tem gente que está lá em cima, mas está fazendo errado, Deus está levantando gente lá de baixo que está fazendo certo. Enquanto tem gente que acha que está lá em cima, que está tudo certo, que está tudo bem, Deus está levantando gente para fazer o certo e para crescer na obra dele. E os filhos de Eli agora, eles são, como eu disse, duas outras figuras muito importantes nesse texto. Eles eram sacerdotes por linhagem, não por propósito. Grava isso, eles eram sacerdotes por linhagem, não por propósito. Como assim, Heitor? O propósito deles ali não estava sendo adorar o Senhor. O propósito da vida deles ali não estava sendo isso. O propósito deles estava sendo destruir aquilo que o Senhor tinha construído. Eles estavam roubando a adoração que era do Senhor. Você acha que isso é um propósito que agrada a Deus? Você acha que isso é uma vida com propósito? Se Deus tinha algo para fazer na vida deles, o Senhor não ia fazer. O Senhor não gostaria de fazer porque eles estavam roubando ao Senhor. Então, deixa eu te falar uma coisa. Assim como Ofni e Finéias, cuidado para você não estar roubando o que é do Senhor. Cuidado para você não estar entregando a adoração que é somente exclusiva para Ele a outras coisas. Às vezes a gente compra algo, a gente ganha algo e trata aquilo tão bem. Por exemplo, um carro que seja, uma casa nova, a gente cuida, a gente zela. Cuidado para isso não roubar a presença de Deus na sua vida. Como assim, Heitor? Você vai cuidar tanto da casa que vai ter dia que você não vai ter tempo para vir para o culto. Você vai cuidar tanto do seu carro que, olha, hoje choveu, acho que melhor não ir para a igreja. Cuidado para não adorar também ídolos de barro que andam e falam. Porque existe muito hoje, muitas pessoas que dizem que adoram a Deus, mas estão adorando a ídolos de barro que andam e falam. Como assim? Pessoas famosas, cantores, pregadores. A pessoa só ouve pregação daquele, só ouve louvor daquilo. Isso sim também está roubando a adoração de Deus. Então toma cuidado nessa noite para você não estar entregando talvez para alguém que você acha que é importante. Porque mais importante que tudo tem que ser o Senhor na nossa vida. Eles, como eu disse, eles roubavam sacrifícios. Eles seduziam a serva de Deus. No verso 22 diz: Ele já estava muito idoso, mas sabia que os filhos faziam ao povo de Israel. E que eles seduziam as moças que serviam junto à entrada da tenda do templo. Eles eram pessoas tão perversas, que pessoas que estavam ao lado dele, adorando e cultuando ao Senhor, eles seduziam para fazer abominações. Eles seduziam para fazer o que era errado. E Deus então, Ele libera uma promessa, mas não é uma promessa boa sobre eles, que está no verso 34. E diz: E para provar que minhas palavras se cumprirão, farei que seus dois filhos, Ofni e Finéias, morram no mesmo dia. Deus já não estava mais se agradando da vida deles. Deus já tinha ali uma nova pessoa. Deus já tinha alguém preparado para assumir o lugar deles. Então naquele momento, Deus ele diz: chega. Cuidado para que o Senhor não se canse das suas atitudes erradas. Cuidado para que o Senhor não se canse, porque às vezes a gente peca um dia e fala: o Senhor me perdoa. Peca de novo o mesmo pecado: o Senhor me perdoa. Tenha um coração sincero, tenha arrependimento dentro de você. Nós precisamos de um coração contrito, de um coração quebrantado, não de um coração que fica toda hora perdão, 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 perdão da boca para fora não vale de nada. O Senhor ele examina o que você está falando, Ele examina o que está no seu coração. O Senhor ele vê o que está no meu e no seu coração. Ele ouve as nossas palavras que nem são ditas. Então cuidado para você não ficar só no perdão, perdão, perdão e não ter arrependimento de verdade no seu coração. Senão, acaba como eles. Morrem no mesmo dia e não foram perdoados pelos seus pecados. Eles estavam servindo ao propósito do inimigo. Eles estavam servindo ao propósito daquele que não era o Senhor. Mas Deus ele tinha um remanescente. Quantos aqui são remanescentes na presença do Senhor? No verso 18, a parte A do verso diz: Samuel, porém, embora ainda fosse apenas um menino, servia ao Senhor. Deixa eu te falar, Samuel, ele olhava, ele via tudo, ele era um menino, mas crianças também sabem o que está acontecendo. As crianças olham para as situações, parecem que não sabem, mas sabem de tudo que está acontecendo. Elas olham, pode parecer: não entendeu nada do que a gente falou.
entende? E ele via também a atitude de Eli. Qual que era a atitude de Eli, Heitor? Nenhuma. Ele desprezava, ele falava, são meus filhos, deixa eles fazerem. Eli, ele não se importava mais com a presença do Senhor e deixou com que seus filhos corrompessem, deixou com que seus filhos acabassem mortos. Ele esperou a justiça de Deus até o último momento. Então não seja como Eli, não seja como os filhos dele, Ofni e Finéias, mas mude, seja um remanescente de você estar vendo as coisas erradas, mas você faz o certo. Você está vendo que não está dando certo, mas continua no caminho, continua fazendo aquilo que o Senhor te disse. Porque se você seguir naquilo que o Senhor te disse, vai ter novidade de Deus para a sua vida. Vai ter novidade de Deus para o seu ministério e para a sua família. E o verso de número 18, a parte B, continua dizendo: ele usava uma veste de linho semelhante à do sacerdote. Deixa eu te falar uma coisa. Se porte de acordo com o seu ministério, não se amolde. Segue de acordo com o seu ministério, não fica se amoldando não. Porque fulano anda de um jeito, eu vou fazer igual ele. Não, o seu ministério com Deus é diferente. Não adianta você copiar ninguém, porque o que ele tem com você é só com você. O que ele tem com o mundo lá fora é só com o mundo lá fora. Mas o que ele tem com você, na sua intimidade com ele, é diferente, é exclusivo. Ele não quer, se ele quisesse uma cópia, ele levantava várias. Mas ele quer te usar, ele quer ministrar na sua vida de uma forma exclusiva. Então não fique se comparando, se porte de acordo com o seu ministério. Use roupas, fale de acordo com aquilo que você vive. Não vá para o mundo lá fora, talvez a sua escola, talvez o seu trabalho, fica falando uns palavrões porque eu preciso me enturmar, eu preciso me encaixar. Não, o Senhor ele não quer que você se encaixe, Ele quer que você transforme o mundo lá fora. E os versos então 19 ao 21 dizem: cada ano sua mãe lhe fazia uma pequena túnica e a levava quando ia com o marido oferecer o sacrifício anual. Antes de Eucana e sua esposa voltarem para casa, ele os abençoava e dizia: que o Senhor lhes dê outros filhos em lugar deste que foi dedicado ao Senhor. E o Senhor abençoou Ana, e ela engravidou e deu à luz. E o Senhor a 3 filhos e 2 filhas. Enquanto isso, Samuel crescia na presença do Senhor. E quando você entrega a sua bênção, como a gente disse anteriormente, quando você entrega a sua bênção, o seu milagre na presença do Senhor, Ele vai providenciar muito mais para a sua vida. Sabe por que Ele vai providenciar mais para a sua vida? Porque Ele entendeu que o seu coração não está nas coisas, não está naquilo que você consegue, não está naquilo que você deseja, mas está naquele, no único digno de todo louvor e toda adoração. Está naquele que, se Ele pedir, você entrega sem medo, porque Ele é quem pode te entregar 2, 3, 4 vezes mais, de acordo com a vontade dEle. Só Ele pode fazer isso. E agora vamos finalmente ao capítulo de número 3. A gente veio conhecendo um pouco da história, um pouco do propósito da vida de Samuel até agora. E o capítulo de número 3, nós vemos no verso de número 3 principalmente, que a chama do Senhor ela permanecia acesa. A chama do Senhor ainda estava acesa. Deixa eu falar uma coisa, não deixe a chama do Senhor se apagar no seu coração. Não é porque passou o culto do seu departamento que você tem que parar de orar. Não é porque passou um dia especial para você que você tem que parar de ler a Bíblia. Não, a presença de Deus ela é feita todos os dias. É sobre colocar a lenha e tirar as cinzas todas as manhãs. É sobre se dedicar ao Senhor. É sobre talvez, igual no TikTok a gente tem, né? A gente tem o foguinho TikTok. Quanto mais você conversa com alguém, mais aquele fogo aumenta. Então, a presença de Deus é a mesma coisa. Quanto mais você fala com Deus, quanto mais você permanece, quanto mais você ora, quanto mais você lê a Bíblia, mais a presença de Deus, mais a chama dele se acende em seu coração. E os versos de número 4 ao verso 8 vai nos mostrar algo muito interessante. Eu vou reler para a gente entender. Verso 4 diz: de repente o Senhor chamou Samuel, e o menino respondeu: estou aqui. Ele se levantou, correu até onde ele estava e disse: estou aqui, o Senhor me chamou? Não o chamei, respondeu Eli, volte para a sua cama. E Samuel voltou a se deitar. A gente vê que isso se repete por outras 2 vezes. Então peraí, Eli, um sacerdote da presença do Senhor, que conhecia o Senhor, não sabia quem estava chamando Samuel? Peraí, ele levou 3 vezes para entender quem estava chamando Samuel? Presta atenção no que eu vou falar agora. Eli, ele tinha um cargo,
mas ele não estava atento. Eli podia sentar no púlpito, mas ele não estava atento. Eli podia estar num lugar muito importante. Ele poderia ser a pessoa mais importante religiosamente daquela época, mas ele não estava atento. Então ande atrás de pessoas que estão atentas à presença de Deus. Não anda atrás de quem segura o microfone e fala bonito, não. Falar bonito todo mundo consegue falar, treinar oratória é fácil, mas anda atrás de quem sente a presença de Deus. Anda atrás de quem vive a presença de Deus. Não anda atrás de quem tem o microfone na mão, de quem usa roupa. Não. Anda atrás daquele que ouve a voz de Deus e fala: fala, Senhor. O Senhor não precisa falar 2, 3 vezes, não. Eu já estou aqui, eu já entendi que é o Senhor. Então pode falar que eu estou aqui. Pode falar que eu estou aqui. Pode falar que eu estou aqui. Então não espere. Não fica correndo atrás dos outros, não. Busca por você. Faça por você aquilo que ninguém vai fazer por você, que é alcançar a presença de Deus. Quando o Senhor falar com você, não duvide, não questione. A voz do Senhor, ela é diferente de todas as vozes. Mas para você filtrar as vozes que tem, a voz do seu coração, a voz dos seus amigos, dos seus pais, e a voz de Deus, dentre tantas outras, é só com intimidade, é só com oração, é só com jejum, é só com leitura da palavra que nós vamos nos aproximar da presença de Deus. E os versos então de número 9 e 10 dizem: por isso disse a Samuel: vai, deite-se novamente. Se alguém o chamar, diga: fala, Senhor, pois teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e chamou como antes: Samuel, Samuel. Deixa eu te falar uma coisa. O seu propósito, ele não vai começar em cima de um púlpito. O seu propósito não vai começar segurando o microfone na mão. O seu propósito vai começar lá no seu quarto. É lá de madrugada, quando você acorda e talvez não consegue mais dormir, você fica mexendo no celular, fica nas redes sociais até pegar no sono. Não. O lugar onde Deus quer começar o seu propósito, o seu ministério, é quando você entender que é lá no seu quarto, é com o joelho dobrado, é com o joelho no chão, é com o choro, é com o riso, é do seu jeito. É lá que o Senhor quer começar o seu ministério. É lá que o Senhor vai revelar o seu propósito. É lá que o Senhor vai te dar uma identidade firmada nele. É lá, é quando talvez a sua vontade de orar, ela já nem existe mais. Quando talvez você não quer mais orar, você não quer mais buscar, mas você ajoelha e diz: Deus, eu estou aqui. Eu estou aqui porque eu quero te conhecer. Eu estou aqui porque eu quero ser seu amigo. É isso que nós precisamos de Deus. Nós precisamos entender que Deus não é Deus de palcos, Deus é Deus de secreto. Deus não é Deus de púlpitos, de microfones, não. Deus é Deus de joelhos dobrados. Deus é Deus de lugares fechados, de portas fechadas, de ambientes talvez até escuros, onde ninguém te ouve, ninguém te vê. Mas é lá que Ele começa a trabalhar na sua vida. É a partir dali que Ele faz o que Ele quer fazer. E agora a gente chega finalmente para a gente sintetizar tudo ao propósito, que é o tema. Propósito é a essência da sua vida em Cristo. Então, para você encontrar o seu propósito, como eu disse anteriormente, você não vai conseguir encontrar sem conhecer a Cristo. Você não vai conseguir encontrar o seu propósito, viver o seu propósito, sem antes conhecer o dono do seu propósito. Nós não vamos nunca conseguir alcançar aquilo que nós sonhamos na presença de Deus, sem antes conhecer a Deus. E outra coisa, sem propósito não há vida. Se você está aqui essa noite, você tem um propósito. Se você está vivo, respirando hoje, você tem um propósito. Se você é uma pessoa que talvez chega, senta no banco da igreja e diz: eu não tenho propósito, não tenho nada para fazer, vou ficar aqui no meu canto. A sua vida tem um propósito. Então encontre-o. Busca o Senhor até que você encontre o seu propósito em Deus. Porque Deus, Ele é realista. Deus, Ele não vai te dar um propósito que vai te tirar talvez da sua área. Não, Ele vai te dar um propósito que vai te colocar mais perto dele. Ele vai te dar um propósito, um ministério, seja o que for, para te levar mais perto dele. Quantos creem nisso? Você pode glorificar o nome do Senhor? O propósito da vida de Samuel então começa ali, buscando a Deus, sendo verdadeiro, corrigindo talvez, servindo, orando. E para a gente conhecer os nossos propósitos, não adianta a gente não nos disponibilizar para a presença de Deus. Às vezes a gente quer tanto conhecer o nosso propósito que a gente não se disponibiliza para a presença de Deus. A gente fica esperando que Deus reaja, que Deus faça, que Deus fale, mas a gente não se disponibiliza. O pastor pede para vir passar um pano na igreja, passar uma vassoura na igreja e não vem.
A gente quer só vir para o culto, sentar, levantar e ir embora. O seu propósito só vai ser encontrado, você só vai conhecer o seu propósito quando de verdade você conhecer o Senhor. Quando você disser, eis-me aqui, mas não é para vir pegar o microfone, é para vir pegar talvez uma vassoura, para vir pegar uma mangueira para ajudar, não importa. O Senhor, Ele quer a sua disposição para tudo, para tudo. Essa é a verdade. E agora, para a gente resumir e finalizar a nossa mensagem, qual é o meu propósito? Como eu vou descobrir o meu propósito? Você nasceu para um propósito, não o contrário. O propósito não vai nascer na sua vida. Você nasceu, então busca por ele, encontra ele, luta por ele, que o Senhor ele já vai te dar algumas direções para isso. Essas direções são: seu propósito será motivo de alegria para alguns. Como a gente pode ver, quando Samuel ele começa a despontar na presença de Deus, Ofni e Finéias, eles não se agradam daquilo. Ofni e Finéias não ficam felizes por Samuel estar fazendo o que é certo. Então seu propósito vai incomodar quem está errado, sim. Seu propósito vai incomodar quem está seguindo na direção errada, sim. E seu propósito não é sobre o que você quer. Seu propósito não é talvez aquilo que, eu quero isso, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo na obra de Deus, eu quero só ficar sentado, quero só ficar na porta. Não, o seu propósito vai muito além disso. O seu propósito com Deus rompe barreiras. Ele vai te fazer ter mais intimidade com Deus. Cada dia que você entender mais o seu propósito, mais você vai querer conhecer o dono, o Deus do seu propósito. E seu propósito, por fim, ele vai ser reconhecido por quem está na sua volta. Ele talvez não será divulgado, não será, ele é conhecido, ele é famoso, não. O seu propósito talvez vai ser reconhecido por quem é perto de você. Pessoas vão olhar para você e vão dizer, esse é homem de oração, essa é a mulher de oração, esses são pessoas que o Senhor se agrada. E se você talvez não entende ainda qual é o seu propósito, busque intimidade com o Senhor, assim como Samuel. Samuel foi íntimo de Deus, vendo circunstâncias erradas, vendo tudo que aconteceu. Assim como Ana via toda a frustração, sofria, era humilhada, mas ela decidiu seguir a presença de Deus. Que nós possamos ser como Ana e como Samuel nessa noite. Que nós possamos buscar mais da presença de Deus para entender o nosso propósito. Coloque-se em pé nessa noite, por gentileza. Talvez agora você olhe para mim e fala, Heitor, você não sabe o que está acontecendo na minha vida agora para você dizer isso. Heitor, você não sabe o que eu tenho passado para você dizer que eu deveria buscar um propósito, que eu deveria buscar um chamado em Deus. Você não sabe. Eu estou com a minha família toda problemática, eu estou com a minha vida toda problemática. Mas deixa eu te dizer uma coisa, é aí que o Senhor quer trabalhar. É agora que o Senhor quer mostrar quem Ele é. É nesses momentos em que o seu propósito vai ser revelado. É nesses momentos em que o Senhor vai mostrar para você quem Ele é de verdade. Você crê nisso? Você crê nisso? Agora feche seus olhos, coloque a mão no seu coração. Nós vamos adorar o Senhor por um último momento. Já vou entregar para o pastor. Mas se você ainda não entendeu, está duvidando um pouco do seu propósito, não sabe talvez do que tem acontecido, o Senhor Ele me traz aqui para dizer um pouco sobre como o Senhor encontra as pessoas, sobre como Ele mostra o seu propósito. Sabe como o Senhor faz? Me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou. Levanta sua voz e adora Ele. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar à mesa. O meu Pai não me rejeita, diz, me enxergou na minha tormenta, me livrou em meus problemas, transformou minha tristeza e mudou minha vida inteira. Me vestiu com roupas novas,
te rejeita. Ei, deixa eu te falar uma coisa. Feche seus olhos, coloque a mão sobre o seu coração. Eu não sei pelo que você tem passado, mas eu sei que tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que cuida de você. Tem um Deus que cuida de você. Deixa eu falar uma coisa. Se você tem enfrentado algo, é porque o Senhor tem algo para trabalhar na sua vida. O Senhor tem algo novo para realizar na sua vida. O Senhor tem algo novo. E deixa eu te falar uma coisa. Se você ainda não entregou sua vida para Jesus, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo a sua vida. Se não entregando a sua vida a Jesus, está passando por dificuldades à toa. Porque quando você entrega a sua vida para Jesus, você entende que há um propósito para tudo. Você tem o melhor amigo para enfrentar todas as suas dificuldades. Eu vou fazer um convite para você que ainda não entregou sua vida a Jesus. Se você ainda não entregou sua vida a Jesus, e quer ter um encontro especial com Ele, eu gostaria de te convidar a vir até aqui à frente para nós fazermos uma oração especial por você. O Senhor falou com você nessa noite. Você tem enfrentado dias difíceis, dificuldades. Você quer conhecer o seu propósito aqui. Você está cansado de olhar para o mundo lá fora e dizer: eu não sei o que está acontecendo, eu não sei o que está sendo da minha vida. Se você deseja a presença de Deus, eu não vou insistir. Deus, Ele não vai insistir com você. Mas a presença de Deus é muito clara. Se você deseja receber a presença de Deus na sua vida, se você quer ter um encontro especial com Ele, levante a sua mão e venha até aqui à frente. Nós precisamos orar. Oh, aleluia. Eu vou fazer esse convite uma última vez. Se você deseja receber o nome do Senhor, venha até aqui à frente. Ele está disponível. Ele está aqui para você. Aleluia, glória a Deus. Para a gente finalizar, eu gostaria que você declarasse que eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Diga, eu tenho. Quantos têm o Senhor? Levante suas mãos e diga que eu tenho. Eu tenho você. E eu vaguei o mundo afora, mas não encontrei o que tenho agora. Eu tenho. Feche seus olhos e diga isso o mais alto que você puder. Quem você tem? Eu só tenho. Só faltava o quê? E só faltava eu receber. Aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor? Eu agradeço por essa oportunidade, pastor. Muito obrigado. Que Deus abençoe.